Olá, pessoal! Então, hoje nós continuaremos os nossos estudos sobre os pronomes. Nós já aprendemos que os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. E agora vamos aprofundar os tipos de pronomes. Mas, antes de mais nada, vamos à pauta de hoje. Malhação ortográfica, leitura do texto Mia Couto, A Porta da Modernidade, há 7 passos sujos que necessitamos descalçar. Eu falei passos, né? É sapatos. Para o trabalho sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento. Tipos de pronomes, conceito, explicação e exercícios. E a lição, que é assistir ao filme e escrever no caderno as partes mais relevantes do filme. Ou, se você já assistiu ao filme, basta fazer a escrita no seu caderno sobre as partes mais relevantes do filme. Eu farei uma pausa para fazermos a malhação ortográfica, porque desta vez eu não a deixei aqui no vídeo. Pois bem, pessoal, agora então vamos aos estudos dos pronomes. Quais são os tipos de pronomes? Então, galera, de acordo com a função que eles exercem, os pronomes são classificados em 7 tipos. Pronome pessoal são os pronomes que indicam a pessoa do discurso. Tem 2 tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto, que exercem a função de sujeito da oração, ou seja, são eles que praticam a ação do verbo. Por exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Eu é o pronome pessoal reto. Pronomes pessoais do caso oblíquo fazem parte, então, do pronome pessoal. Substituem os substantivos e complementam os verbos. Por exemplo, está comigo o seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Comigo é o pronome oblíquo. Mais para frente, eu vou pedir para vocês observarem e analisarem uma tabelinha dos pronomes pessoais. Depois temos o pronome possessivo, que são aqueles que transmitem a ideia de posse. Por exemplo, essa caneta é minha? Minha é o pronome possessivo. O objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular, minha. Outro exemplo. O computador que está em cima da mesa é meu. O objeto possuído é o computador e também pertence à primeira pessoa. Mais um exemplo. A sua bolsa ficou na sacola. Sua é o pronome possessivo. O objeto possuído é a bolsa, que pertence à terceira pessoa do singular. Último exemplo. Nosso trabalho ficou muito bom. O objeto possuído é o trabalho, que pertence à primeira pessoa do plural, nós. E o pronome possessivo seria nosso. Temos também o pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de um elemento
em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles são, por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa. São pronomes demonstrativos variáveis, porque pode ser tanto no masculino quanto no feminino, tanto no plural quanto no singular. Esse, esses, essa, essas. Também existem pronomes demonstrativos que são invariáveis, ou seja, não se modificam. São aqueles que não têm flexão. Por exemplo, isso, isto, aquilo. Outros exemplos. Essa camisa é muito linda. Ou aquelas bicicletas são boas. Essa camisa, essa é o pronome. Aquela bicicleta, aquelas bicicletas. Aquelas é o pronome demonstrativo. Vamos ver os outros pronomes agora. Existem também os pronomes de tratamento. São termos respeitosos empregados normalmente em situações formais. Por exemplo, a senhora deixou o casaco cair na rua. Senhora é um pronome de tratamento. Vossa santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Vossa santidade é o pronome de tratamento, utilizado ao Papa. Vossa magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa magnificência é o pronome de tratamento para os reitores de universidades. Temos também, pessoal, os pronomes indefinidos. O nome já diz. São aqueles pronomes que não conseguimos definir, substituir ou acompanhar. Aliás, na verdade, nós não conseguimos definir a quantidade de pessoas de um discurso, por exemplo, ou eles podem acompanhar o substantivo, estando perto deles. Por exemplo, nenhum vestido serviu na Antônia. Nenhum é um pronome indefinido. Outras viagens virão. Outras é um pronome indefinido. Alguém deve explicar a matéria. Alguém, não se sabe quem. Temos também os relativos. Os relativos se referem a um termo que já foi dito anteriormente. Dessa forma, ele evita repetições. Então, quando nós vamos produzir textos, os pronomes relativos são muito importantes, ok? Por exemplo, os temas sobre os quais falamos são bastante difíceis. Os temas sobre os quais substitui a repetição de os temas. Outro exemplo, são plantas cuja raiz é muito profunda. Cuja é o pronome. E para finalizar, temos o pronome interrogativo. Aqui também, pessoal, o nome já diz. São palavras variáveis e invariáveis que servem para formular perguntas diretas ou indiretas. Por exemplo,
Quanto custa a entrada para o cinema? Quanto é o pronome interrogativo. Quem estava com a Maria na festa? Quem é o pronome interrogativo. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. O que, aliás, que é o pronome interrogativo. Pessoal, hoje nós estudaremos os pronomes pessoais, demonstrativos e os possessivos. Por isso, peço para que façamos uma pausa aqui e vocês vão procurar na internet ou no livro didático algumas tabelas com esses pronomes. Basta digitar no Google tabela de pronomes pessoais da língua portuguesa, se vocês quiserem escrever do português, ou tabela de pronomes demonstrativos e também tabela de pronomes possessivos. Vou aguardar um pouquinho. Muito bem. Leremos agora a primeira parte de um texto sobre os índios. Você deve tomar nota dos pronomes grifados e depois classificá-los como pessoais, possessivos ou demonstrativos. Então, eu vou ler um texto para vocês. Vocês verão que esses textos estão com algumas palavras escritas de forma colorida e então vocês anotarão essas palavras no caderno e escreverão se são pronomes pessoais, se são pronomes possessivos ou demonstrativos. Vamos lá. O roubo do fogo, povo guarani, mito guarani. Em tempos antigos, os guarani não sabiam acender fogo. Na verdade, eles sabiam apenas que existia o fogo, mas comiam alimentos crus, pois o fogo estava em poder dos urubus. O fogo estava com essas aves porque foram elas que primeiro descobriram o jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava bem fraquinho e o dia não estava muito claro, os urubus foram até lá e retiraram algumas brasas, as quais tomavam conta com muito cuidado e zelo. Era por isso que somente estas aves comiam seu alimento assado ou cozido, e nenhum outro da floresta tinha este privilégio. É claro que todos os urubus tomavam conta das brasas como se fosse um tesouro precioso e não permitiam que ninguém delas se aproximasse. Os homens e os outros animais viviam irritados com isso. Todos queriam roubar o fogo dos urubus, mas ninguém se atrevia a desafiá-los. E aí, enquanto eu lia, vocês fizeram as anotações que eu pedi? Muito bem, pessoal. Então vamos à correção. Pronomes pessoais retirados do texto. Retos, eles, elas. E oblíquos, oblíquo só tem um, se. Vamos voltar lá. Tá aqui, né? Elas. O se, apossar-se, e cadê o eles? Aqui em cima. Pronomes demonstrativos, essas, este e isso. Vamos ver. O este tá aqui, o isso tá aqui, e o essas aqui. E o pronome possessivo, seu. Aqui. Muito bem, para quem acertou, e vamos adiante. Agora, pessoal, vocês têm aí uma tabelona
com alguns dos pronomes. Prestem atenção nas perguntas que a professora vai fazer e reflita sobre elas. Quem quiser responder, pode falar comigo. Vamos lá. Vocês, ao observar esses pronomes, entendem que pronomes representam uma classe gramatical finita ou infinita de palavras? Acertou quem disse que é uma classe gramatical finita. Ou seja, tem um número certo de palavras. Essas palavras têm gênero masculino ou feminino? Acertou quem disse que sim, elas têm gênero masculino e feminino. Elas podem variar em gênero? Elas podem variar em número? Singular ou plural? Acertou quem disse que sim, tem pronomes que vão para o plural e outros que ficam no singular. Depende do contexto. Essas palavras variam em relação à pessoa a quem se referem? De quem fala o eu e o você e o nós? Elas vão de acordo com as pessoas? Eu, você, nós, ele, ela. Acertou quem disse que sim, elas variam em relação a quem elas se referem. Muito bem. Vamos adiante então. Anote aí no seu caderno. Pronomes são palavras que podem variar em gênero, pessoa e número. São usados no lugar dos substantivos ou acompanhados deles para evitar repetições deles no texto. Evitar repetições é uma das funções mais importantes dos pronomes. Muito bem, pessoal. Agora vocês verão a segunda parte do texto, só que desta vez os pronomes não estão grifados. Vocês vão achar esses pronomes e colocá-los no caderno. Vamos ao texto. Um dia, o grande herói Apopocuva retornou de uma longa viagem que fizera. Seu nome era Nhanderequei, guerreiro respeitado por todo o povo. Decidiu que iria roubar o fogo dos urubus. Reuniu todos os animais, aves, homens da floresta e contou o plano que tinha para enfrentar os temidos urubus, guardiões do fogo. Até mesmo o pequeno urubu, que fora convidado, compareceu, dizendo que também tinha muito interesse no fogo. Todos já reunidos, Nhanderequei expôs seu plano. E aí, pessoal, o que vocês grifaram aí? Seu, aqui, seu, aqui, pronomes possessivos. Tem mais alguns? Tem mais algum? Muito bem, pessoal. Continuando. Todos vocês sabem que os urubus usam fogo para cozinhar. Eles não sabem comer alimento cru. Por isso vou me fingir de morto bem debaixo do ninho deles. Todos vocês devem ficar escondidos e quando eu der uma ordem,
avance para cima deles e os espantem daqui. Dessa forma, poderemos pegar o fogo para nós. Todos concordaram e procuraram um lugar para se esconder. Não sabiam por quanto tempo iriam esperar. Nhanderequei deitou-se. Permaneceu imóvel por um dia inteiro. E aí, pessoal, o que vocês pegaram? Eles. Tem deles aqui, ó. Quem colocou pode deixar, está correto. Eu. Nós. Os espantem. Pronome oblíquo. Se esconder, pronome oblíquo também. Aqui também, ó, deitou-se. Muito bem. E aí, pessoal, o texto não vai terminar. Vocês acham que deu certo esse plano? Vamos então à conclusão deste nosso estudo de hoje. Quando formos escrever textos para não repetir tantas palavras, podemos usar pronomes pessoais, ele, ela, nós, o, a, lhe, te, se, etc. Pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso e os plurais. Podemos não colocar nenhuma palavra para evitar repetições. Às vezes, a gente não precisa escrever nada, e não precisa mesmo. Como que a gente descobre? Lendo nossos textos em voz alta. E também podemos usar expressões que caracterizam os nossos personagens. A velha, o danado, o homem, etc. Entenderam? Muito bem, pessoal. A aula de hoje me fez lembrar da época em que eu era uma verdadeira índia. Observem. Passei. Ainda bem que tava filmando. Até a próxima aula.